Olá, muito obrigada pela audiência. A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Hoje a gente vai falar sobre as novas mídias na educação. Que novas mídias são essas? Como é que a gente pode avaliar esse impacto? Qual é a melhor forma de conduzir essa associação? Novas mídias e educação. Aqui no estúdio com a gente, o professor de pós-graduação da Universidade de Tiradentes, Ronaldo Linhares. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Pelo convite, eu que agradeço. Existe uma melhor forma de você casar ou incluir a questão das novas mídias no processo educacional? Olha, Dani, eu acho que ainda é a questão do planejamento, né? Ou seja, do professor saber o que quer fazer com elas. Porque quando a gente analisa essas novas mídias, claro, elas vêm com características muito diferenciadas daquilo que a gente está acostumado a usar, né? Mas não são nada mais, nada menos do que mediadoras do processo de aprendizagem. São alguns suportes, são algumas tecnologias, são alguns... Então, como livro didático, como um texto qualquer, uma matéria de jornal, o professor sabendo, talvez planejando melhor como vai usar e conhecendo um pouco as características dessas mídias, né? Que elas são diferentes no sentido de que são mais ágeis, são mais rápidas, são mais, entre aspas, democráticas, mais globais. Então, talvez conhecer um pouco das características das mídias e saber como planejá-las para usar em sala de aula da melhor forma possível. Uma coisa é fato, não dá para deixar de incluir as novas mídias no processo educacional. Sim, porque, sim, assim, sim. não casa, né? São velocidades diferentes. Aquele processo educacional clássico, onde você tem ali o livro e o professor falando na sala de aula, e aquele processo educacional que você atrai atenção justamente com o uso das novas mídias. Exato. Até porque muda... hoje tem pesquisas na área de neurociência que coloca que muda até a forma da criança aprender as coisas, né? Você está acostumado a ouvir de pessoas que têm crianças com 2, 3 anos de idade que elas parecem que nasceram para isso, para mexer no celular, compra um celular novo e é o filho de 7, 8, 9 anos que baixa software. A gente não consegue. Que edita. Então, a cabeça delas já estão acostumadas a um ritmo de aprendizagem completamente diferente e fora daquela estrutura pedagógica ou daquela estrutura que a gente tinha na escola, né? Há 30 anos atrás, você entrava na escola e aprendia os saberes que eram necessários para a sua formação profissional na escola. Hoje você não faz mais isso, né? A criança já vem, alguns pesquisadores dizem que a criança já vem para a escola com 7 anos de idade com mais de 5.000 horas de televisão na cabeça. Então, veja, um sujeito que chega na escola aos 7 anos de idade com mais de 5.000 horas de informação televisiva na cabeça, não é igual a nós que chegávamos aos 7 anos de idade com muito pouca informação. E as informações que tínhamos eram informações advindas do nosso grupo social, do nosso grupo cultural. Pai, mãe, amigos, etc. Raramente a gente tinha esse conjunto de informações globalizadas. Então, essa criança ela já é diferenciada na entrada na sala de aula, né? Você pegar uma criança e levar para um supermercado com 2, 3 anos de idade, ela é uma consumidora crítica, responsável às vezes, uma consumidora empedernida, aquela que sabe as marcas, sabe os produtos que quer comprar. Você leva numa loja para roupa, só usa o que quer. Então, você tem um outro tipo de sujeito nas mãos na escola. E até, acho que criar uma utilização mais consciente das próprias redes sociais. A gente está falando de novas mídias, e aí eu queria aproveitar, a gente está falando aqui para diferenciar o que de fato representa, o que são as novas mídias, né? Para a gente ajudar aí quem está em casa a entender que tipo de mídia a gente está falando na educação. Nós estamos falando de mídias digitais, em especial de mídias digitais, porque a gente acostumou muito, conviveu muito com as mídias analógicas, né? O livro, até a televisão analógica, etc. Hoje nós estamos falando de mídias digitais, são aquelas mídias que transformam todo e qualquer tipo de informação num código binário, possível de ser veiculado e de ser transportado por tecnologias contemporâneas. Então, essas mídias elas são ágeis, rápidas e as redes sociais são um exemplo clássico disso, né? De uma forma de comunicação que não há, ou pelo menos definidamente, claramente, regras, não há normas muito claras,
não há impedimento de participação, possibilita que todo mundo produza, consuma e produza ao mesmo tempo. Né? Você pode produzir um livro, antes você tinha que entrar numa editora, tinha que ser avaliado. Você pode produzir um clipe de música, antes você tinha que entrar com verbas, com dinheiro para isso. Várias profissões novas estão surgindo via as mídias sociais. Então, é um novo tipo de... Agora você faz transmissão ao vivo, Exato. Você tem ali seu Facebook, você faz transmissão ao vivo. Você edita. Você edita, você tem aplicativos que facilitam isso, né? Você tem o YouTube, você tem o coloca trilha e-book. sonora, você aprende a fazer muita coisa que você passava no jornalismo, no curso de jornalismo para aprender. Hoje as mídias estão lá, você aprende a fazer tudo. Você baixa um software ou um programa que te ensina a fazer bolo, que te ensina a fazer bomba, que te ensina a usar uma metralhadora, que te ensina a editar um vídeo. Então, você tem um universo de informação à sua disposição muito grande, né? Sem aquela nossa noção de regras e de normas impositivas, ou seja, o livro você já selecionava, o professor selecionava e dava aquele livro que o professor achava que era correto. Hoje, na rede, você não pode fazer isso mais. A criança Acho que tem ainda o acesso a papel tudo do professor, por exemplo, na hora de desenvolver o senso crítico para a utilização racional dessas novas mídias. Claro, claro. Tem alguns nomes ou conceitos interessantes para esse professor, né, como um curador, como um mediador, né, um sujeito que escolhe os conteúdos mais adequados para aquele processo de ensino e aprendizagem, que sugere esses conteúdos e que passa a criar instrumentos ou estratégias de aprendizagem colaborativa em que os alunos se envolvam com aquelas sugestões, né? Porque também temos uma outra característica importante. Hoje em dia a gente produz muito em conjunto, né? Produz muito com os outros. Mesmo numa rede social, quando você clica curtir, você está se posicionando numa coisa boa ou ruim e definindo, incentivando o sujeito a continuar postando aquele tipo de mensagem, aquele tipo de produto, aquele tipo de imagem. Então, é uma produção aberta, né? Sem autorias específicas. Então, o professor perde um pouco a noção e o chão, porque ele está acostumado com as coisas muito bem, citação, referência, autor tal. Então, a gente perde um pouco isso, até porque fomos formados e formatados nessa perspectiva. Então, hoje você lida com um universo completamente diferente. Né? E acho que um grande desafio também é como ensinar a utilizar e incluir essas novas mídias de educação além da sala de aula, né? E aí você introduz uma questão importante que para ensinar, ou entre aspas, para ajudar o aluno a aprender, é necessário que o professor aprenda antes. E aí temos grandes dificuldades. Primeiro porque a nossa formação básica não foi feita com esses elementos, né? Ou seja, se pegarmos a formação de professores hoje, você vai ver que em algumas universidades você tem uma disciplina que inclui as tecnologias no processo de uma maneira bastante formal. Todo o processo de formação, os professores ainda não trabalham com todas essas mídias e ainda não se sentem confortáveis para isso. Uma segunda questão é que o professor é uma profissão proletária hoje, né? O professor não tem tempo para fazer isso. O professor trabalha com 2, 3 escolas, o professor trabalha com 2, 3 tipos de patrão diferenciados. E como nós não nascemos na geração das mídias digitais, a gente precisa de mais tempo para aprender a usar essas mídias. Então, é um fato interessante que assim, você tem professores que usam Facebook para eles, não usam para a sala de aula, não conseguem perceber o espaço de aprendizagem criativo que pode ser. O professor que usa e-mail, que participa de fóruns, que criam redes de comunicação, usam para si, mas não sabem como usar isso em sala de aula. Porque eles precisam de um tempo para maturar, para exercitar, e nós não temos tempo para isso. A gente está muito preocupado com a sobrevivência, né? Com o tempo de trabalho. Então, qual é o tempo que você tem para... E até porque a gente se sente meio que fora do ritmo, na medida que você diz, eu vou ficar em casa trabalhando com mídia só testando e aprendendo, a gente fica meio perdido com relação a isso. A gente vai ter que reaprender para poder ensinar. Professor, a gente vai precisar dar uma pausa, a gente precisa ir intervalo, a gente volta já em 2 minutos.